Bom dia! Em Deuteronômio, capítulo 31, nós vimos um relato da transferência de autoridade de Moisés para Josué. Eles estavam enfrentando várias barreiras, vários obstáculos, várias circunstâncias, mas existia uma terra prometida a ser conquistada. E aí, Moisés, diante de tantas coisas, motivou Josué para que Josué continuasse, né? Para que Josué perseverasse. E aí ele diz no versículo 6 assim para Josué: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E nós vemos que diante de tantas circunstâncias, assim como Josué estava passando naquela época, e eu abro um parênteses que muitas vezes a gente fala assim, essa palavra foi para Josué, mas nós cremos que essa palavra ela é mais viva do que nunca nas nossas vidas hoje. O mesmo Deus de ontem, hoje, será eternamente. Então, nós vimos que Josué estava passando por diversas provações, aquele povo estava passando por diversas circunstâncias. E Moisés, no intuito de motivá-los a conquistar algo, disse: sejam fortes e corajosos. Sejam, a primeira palavra que ele disse foi sejam. Então, o que eu entendo com isso? Que Josué, naquele momento, não estava se sentindo forte. Ele não estava se sentindo corajoso, mas Moisés disse para ele: tome essa decisão, decida ser forte, né? Decida ser corajoso, porque o medo sempre vai vir, né? E ter coragem, eu anotei aqui, não é a falta de medo, mas ter coragem é a capacidade de agir apesar do medo, apesar do temor e apesar da intimidação. Então, ser corajoso é isso, ser forte é isso, é decidir, agir, decidir lutar, decidir tomar atitude, mesmo diante das circunstâncias. E foi isso que Moisés ele disse para Josué: haja, Josué, mesmo diante das circunstâncias, se levante, pois, ele diz mais à frente, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. E aí é importante também observar que a força e a coragem de Josué não estava nos braços dele, mas estava em Deus, no Deus que ele confiava, no Deus que ele cria, né? E nós precisamos observar isso, né? Quem tem sido o nosso Deus? Porque muitas vezes nós dizemos que Deus é o nosso Deus, mas nós temos colocado outras coisas como prioridade, e com isso nós nos tornamos fracos, porque Deus não tem sido o nosso Deus, não tem sido prioridade nas nossas vidas. E quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos nele, a nossa força e a nossa coragem vem dele. Tem uma parte aqui que eu li nessa manhã que diz assim: enquanto virmos a coragem como um feito extraordinário daqueles que são particularmente fortes ou disciplinados, não obedeceremos ao convite de Deus para vivermos livres do medo. Porque muitas vezes nós achamos assim, fulano é forte, fulano tem força para vencer isso, né? Fulano é corajoso, mas não. A força e a coragem, ela vem de Deus, né? Então não depende de nós, depende daquele que nós estamos servindo, depende do Deus Todo-Poderoso. A coragem, ela não vem porque somos fortes, mas porque Deus é forte, né? O Deus Todo-Poderoso nos enche de coragem quando confiamos nele verdadeiramente. Então, ser forte e corajoso é podermos crer, confiar e enfrentar os nossos desafios, as nossas circunstâncias, sem nos preocupar com o pior. Crendo somente que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus e Ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos abandonará. Então coloque Deus como Deus, coloque Deus como prioridade, creia em Deus e nós iremos romper, nós iremos vencer, sendo fortes e corajosos, não porque nós somos fortes, mas porque Deus, o Todo-Poderoso, é forte. Amém? Deus abençoe seu dia.